Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Marcos Diogo Mabiala, técnico de contas, e no vídeo de hoje falarei sobre imposto industrial provisório sobre as vendas. Vamos falar especificamente do artigo número 66 da Lei 19/14, que é a lei que aprova o imposto industrial, e a Lei 26/20, que é a lei que altera o imposto industrial. Quem está sujeito a pagar imposto industrial provisório sobre as vendas? A resposta está no número 1 do artigo número 66. Vamos ler primeiro a lei antiga, que diz? Diz o seguinte: o imposto relativo aos contribuintes dos grupos A e B é objeto de autoliquidação provisória e pagamento de imposto devido até ao final dos meses de agosto e julho, respectivamente, por referência ao próprio exercício fiscal em que a atividade tenha lugar. O que isso significa? Este artigo quer nos dizer que o imposto industrial provisório sobre as vendas, ele deve ser pago pelos contribuintes do grupo A e B. No grupo A temos os grandes contribuintes e no grupo B temos os pequenos contribuintes. As empresas que fazem parte do grupo A e do grupo B de imposto industrial, de acordo com a Lei 19/14, elas tinham a obrigação de autoliquidarem o imposto industrial provisório sobre as vendas e fazerem o pagamento deste imposto até ao final dos meses de agosto e julho do ano em que a atividade tenha dado lugar, ou ao próprio exercício fiscal em que a atividade tenha lugar. A Lei 26/20, ela altera este termo. Ela diz o seguinte: o imposto industrial relativo aos contribuintes do regime geral é objeto de autoliquidação provisória e pagamento devido até ao último dia útil do mês de agosto, por referência ao próprio exercício em que a atividade tenha lugar. O que isso significa? Isso significa que somente os contribuintes do regime geral de imposto industrial é que têm a obrigação de autoliquidarem o imposto industrial provisório e fazerem a entrega deste mesmo imposto à AGT, ao Estado, até ao último dia útil do mês de agosto. Tá? Antigamente, todos os contribuintes, todas as empresas do grupo A e grupo B, tinham a obrigação de autoliquidarem o imposto industrial provisório sobre as vendas. Atualmente, isso de 2020, apenas as empresas que fazem parte do regime geral de imposto industrial é que têm a obrigação de autoliquidarem o imposto industrial provisório sobre as vendas. Qual é a taxa e a base de incidência de imposto industrial provisório sobre as vendas? Vamos ler o número 2 do artigo 66. A lei antiga. Diz assim: a liquidação referida no número anterior é efetuada mediante a aplicação de uma taxa de 2%. Então, a taxa
do imposto industrial provisório sobre as vendas é de 2%. Agora, essa taxa incide sobre o quê? Aqui diz, sobre o volume total das vendas efetuadas pelo contribuinte nos primeiros 6 meses do exercício. Ou seja, ele vai incidir sobre o volume total das vendas efetuadas pela empresa, pelo contribuinte, de janeiro a junho do exercício. Será que a base de incidência de imposto industrial provisória sobre as vendas é somente o total das vendas? Será que só devo incidir a taxa de 2% sobre o total das vendas? Vamos ver o que diz o número 9 do mesmo artigo 66. A lei nova, a lei 26. Diz assim, a liquidação a que se refere o número 1 do presente artigo pode incidir a título facultativo sobre o valor efetivamente recebido das vendas não sujeitas à retenção na fonte nos primeiros 6 meses do exercício fiscal, mediante a aplicação de uma taxa de 2% sobre o respectivo valor, devendo o contribuinte, neste caso, submeter os extratos bancários. O que isso significa? Significa que a base de incidência do imposto industrial provisório sobre as vendas é facultativo. Eu posso incidir essa taxa sobre o volume total das vendas ou posso incidir essa taxa sobre o valor recebido sobre as vendas, o valor efetivamente recebido sobre as vendas. Mas para eu incidir a taxa de 2% sobre o valor recebido, efetivamente recebido, eu devo submeter os extratos bancários à Administração Geral Tributária. Ou seja, eu tenho a obrigação de entregar os meus extratos, onde constam todos os valores que eu recebi durante o mês de janeiro a junho do exercício econômico até a AGT. E eles terão acesso às minhas contas bancárias, as minhas entradas e as minhas saídas. Será que o imposto industrial provisório sobre as vendas só incide sobre as vendas? Será que eu só tenho a obrigação de incidir esse imposto sobre as vendas? Vamos ver o que a lei nova diz sobre isso. No quarto parágrafo, a lei nova diz o seguinte: as prestações de serviços previstos no número 13 do artigo seguinte concorrem para o apuramento do imposto provisório. Ou seja, as prestações de serviços, não somente as vendas, mas também as prestações de serviços que estão no artigo 67, no número 13 desse mesmo artigo. Vamos ver o que diz o número 13 do artigo número 67. Isso está na lei antiga, o número 13. Digo o seguinte: não constituem prestações de serviços sujeitas à retenção na fonte as seguintes: todos os serviços que se encontram aqui descritos, eles não estão sujeitos à retenção na fonte. E por não estarem sujeitos à retenção na fonte, eles estão sujeitos
ao pagamento do imposto industrial provisório sobre as vendas, a taxa de 2%. Vamos ler quais são esses serviços. Serviços de ensino, serviços prestados por jardins de infância, lactários, berçários e estabelecimentos análogos a estes. Linha B, serviços de assistência médico-sanitária e operações conexas efetuadas por clínicas, hospitais e similares. Linha C, quaisquer serviços cujo valor integral da prestação não ultrapasse 20 mil kwanzas. Linha D, os transportes de passageiros. Linha E, locação de máquinas ou equipamentos que, pela sua natureza, deem lugar ao pagamento de royalties nos termos do Código do Imposto sobre Aplicação de Capitais. Linha F, serviços de intermediação financeira e seguradora. Linha G, serviços de hotelaria e similares. Linha H, serviços de telecomunicações. Todos esses serviços não estão sujeitos à retenção na fonte. Por esse motivo, eles estão sujeitos ao imposto industrial provisório sobre as vendas. Ou seja, o imposto industrial provisório sobre as vendas não incide somente sobre as vendas, mas também incide sobre os serviços não sujeitos à retenção na fonte. Será que no ano de início da atividade da minha empresa, né, eu devo pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas? Ou seja, será que, imaginemos que eu criei uma empresa em 2022. Será que, e ela começar a funcionar também em 2022, será que já em 2022 eu devo pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas? Vamos ver a resposta no parágrafo 8. O parágrafo 8 diz o seguinte, da Lei 19. No ano de início de atividade, não é devido o pagamento provisório previsto no presente artigo. Tá? Ou seja, se a tua empresa foi constituída e iniciou essa atividade em 2022, então, em 2022, você não deve pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas. Não deve. O que fazer se eu liquidar e pagar mais do que devia o imposto industrial provisório sobre as vendas? O número 6 do artigo 66 diz o seguinte. Vamos ver a lei nova, que alterou aquele artigo. Diz o seguinte. Sempre que reconhecida pela administração tributária, tenha atenção a isso, sempre que reconhecida, a administração geral tributária deve reconhecer a diferença correspondente ao pagamento em excesso ou indevido das liquidações provisórias sobre as vendas dos exercícios anteriores pode ser deduzida na liquidação definitiva ou provisória. Ou seja, esse imposto pago a mais de forma excessiva ou indevida, ela pode ser deduzida na liquidação definitiva de imposto industrial, ou seja, no final do ano, ela pode deduzir ao imposto industrial anual ou pode deduzir no imposto industrial provisório do ano seguinte. Mas deve ser com conhecimento prévio da administração geral tributária. Ela deve saber, deve ser informada a respeito dessa situação, desse erro de cálculo.
Quem está isento de pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas? Quem não deve pagar? Vamos ver o número 10 do artigo número 66 na lei nova, porque a lei antiga termina no artigo número 8. Vamos ver o que a lei nova diz a respeito. Os contribuintes que tenham apresentado prejuízo no exercício anterior estão dispensados da liquidação provisória. Ou seja, todos aqueles que que apresentaram prejuízo no exercício anterior estão dispensados de liquidarem o imposto industrial provisório sobre as vendas. Então, se você teve prejuízo no ano anterior, nesse ano você não deves pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas. Será que o imposto industrial provisório sobre as vendas diminui no meu imposto industrial anual? Será? Vamos ver o que a lei diz. O artigo número 66, o terceiro parágrafo. Isso na lei antiga, porque a nova mantém a antiga, nesse artigo, diz o seguinte: o pagamento do imposto nos termos do número anterior é provisório e releva na liquidação definitiva, tá? Deduzindo-se a coleta final do contribuinte. O que isso significa? Isso significa que o imposto industrial provisório ele vai deduzir diretamente na coleta final do contribuinte. O que é a coleta final? Vamos tentar explicar o que é isso com um exemplo. As empresas têm proveitos, têm custos. Vamos supor que a empresa teve um proveito de 7 milhões e um custo de 6 milhões. O RAI, que é o retorno de imposto, vai ser igual aos proveitos menos os custos. Nesse RAI, vai acrescer alguns custos e deduzir alguns custos. Temos os acréscimos, os custos não acrescidos fiscalmente, acréscimos e deduções. Suponhamos que temos um custo não acrescido fiscalmente de 300 mil. E temos alguns custos alguns proveitos que também não são acrescidos fiscalmente, não concorrem para apuramento de imposto industrial de 200 mil. Nesse caso, a matéria coletável para imposto industrial, será o resultado, o RAI, âncora de imposto, mais os acréscimos, menos as deduções. Teremos este valor. Este será a matéria coletável para o cálculo de imposto industrial. A taxa aplicada será de 14%. Tá? A taxa, a taxa aplicada é de 25%. Este valor que incide sobre a matéria coletável de imposto industrial é chamado, este valor é a coleta do imposto. O imposto industrial provisório sobre as vendas vai deduzir a coleta. Suponhamos que o imposto industrial provisório que foi pago foi de 100 mil kwanzas.
este valor vai deduzir a coleta do imposto e vai se pagar apenas a diferença. Vai se pagar apenas a diferença deste valor. A diferença. Agora, vamos fazer 3 exercícios. O primeiro é sobre uma empresa comercial. Diz assim: a empresa MDM Limitada dedica-se à venda de diversos produtos e durante os primeiros 6 meses do exercício econômico 2021 teve os seguintes dados. Temos aqui o volume de faturação que ela teve de janeiro a junho e temos o valor que ela obteve durante os meses e o total da soma, né, dos 6 meses. Temos que ter em conta que as empresas elas só pagam imposto industrial se no ano anterior não tiveram prejuízo e também se não é o primeiro exercício econômico delas. Ou seja, se a empresa foi constituída em 2021, então ela está isenta, ela não deve pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas. E se ela não foi constituída em 2021 e em 2020 ela teve prejuízo, ela também fica isenta de pagar o imposto industrial provisório sobre as vendas. Como calcular imposto industrial provisório? Temos que somar os valores de faturação de janeiro até junho e incidir a taxa de 2% sobre o total da soma. Nesse caso, esse será o valor a pagar até o último dia útil do mês de agosto de 2021. Tem uma segunda opção. Nós podemos calcular ou pagar o imposto industrial provisório sobre os nossos recebimentos, com base nos extratos bancários. Mas para nós adotarmos essa segunda opção, nós teremos que submeter os extratos bancários à Administração Geral Tributária. A forma de cálculo é a mesma. Vamos somar todos os recebimentos, todas as entradas que estão no extrato bancário, e sobre o valor da soma, o total da soma, vai incidir a taxa de 2%. Este valor também deve ser entregue ao Estado até o último dia do mês de agosto. O segundo exercício é sobre uma empresa que presta serviços não sujeitos à retenção na fonte. Diz assim: a empresa MDM Limitada dedica-se à prestação de serviços não sujeitos à retenção na fonte e durante os primeiros 6 meses do exercício econômico de 2021 teve os seguintes dados. Temos aqui o volume de serviços prestados de janeiro a junho, né? Ela emitiu faturas nesses valores e o total das faturas emitidas de janeiro a junho é de 39.700.000 kwanzas. Sobre este valor vai incidir a taxa de 2%. Este valor deve ser entregue ao Estado e também podemos calcular e pagar o imposto industrial usando a segunda opção, que é utilizando os extratos bancários, de acordo com os recebimentos. Mas para isso temos que submeter o extrato bancário à AGT. E a forma de cálculo é a mesma. E o último exercício é sobre uma empresa que é comercial e também é prestadora de serviço.
A empresa MDM Limitada dedica-se ao comércio e prestação de serviços sujeitos e não sujeitos à retenção na fonte. E durante os primeiros 6 meses do exercício econômico de 2021, teve os seguintes dados. Tá? Primeiro, o volume de faturação dessa empresa nos meses de janeiro foi este. Em janeiro, ela faturou este valor. Em fevereiro, ela faturou este valor. Em março, faturou este valor. Em abril, faturou este valor. Em maio, este valor. Em junho, este valor. O total do volume dessa faturação dos 3 meses é este. 113.470.000 kwanzas. Agora a questão é, será que o imposto industrial provisório sobre as vendas vai incidir sobre o total das faturas, dessa faturação em 2021, de janeiro a junho, quer seja no valor dos serviços sujeitos, não sujeitos e sobre a venda de mercadorias? Não. O imposto industrial provisório sobre as vendas vai incidir apenas sobre a venda de mercadorias e sobre os serviços não sujeitos à retenção na fonte. Nesse caso, aqui temos a soma das mercadorias, que deu 20.470. Sobre esse valor, vai incidir a taxa de 2%. A taxa de 2%. Os serviços sujeitos à retenção na fonte não vai incidir a taxa de 2%, está isento. Agora, nos serviços não sujeitos à retenção na fonte, vai incidir a taxa de 2%. 2%. O total a pagar será o valor do imposto industrial provisório sobre as vendas, que incidiu sobre a venda de mercadorias, e também sobre os serviços sujeitos à retenção na fonte. Quando a empresa tem essas 3 atividades, venda de mercadorias, prega serviços sujeitos à retenção na fonte e também prega serviços não sujeitos à retenção na fonte, fica um pouquinho difícil identificar quais são as entradas que estão no crédito bancário que dizem respeito à venda de mercadorias, aos serviços sujeitos e aos serviços não sujeitos à retenção na fonte. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de calcular quando a empresa presta serviço e também é comercial. Mas, se for possível identificar quais são os valores que entraram na conta da empresa, que dizem respeito à venda de mercadorias, e quais são os valores que entraram na empresa, que dizem respeito aos serviços sujeitos e não sujeitos à retenção na fonte, então pode-se usar o extrato bancário desde que tenha provas suficientes de que certos valores são sujeitos e certos valores não são sujeitos à retenção na fonte. É só somar, temos a soma de todos os valores. Esse é o volume de faturação no mês de janeiro. E temos todos os meses, fevereiro, março, abril, maio, junho. O imposto industrial provisório vai incidir sobre este valor, taxa de 2%, vai incidir sobre este, não vai incidir sobre esse valor, porque essa é a retenção na fonte, vai incidir sobre este valor, e o total a ser pago será este valor.
será este valor. Esse valor deverá ser pago até o último dia útil do mês de agosto.